E aí pessoal, a gente está começando mais uma live aqui no canal Viver de Conteúdo. Meu nome é André Mesquita, eu sou estrategista de crescimento e performance. E hoje a gente vai falar aqui nessa live, como sempre numa live, as lives aqui no canal são sempre muito bem objetivas, tá? Me falem aí depois o que vocês estão achando do áudio aqui, tá bom? Aqui pra mim pelo menos tá bom o áudio, tá? Então, bom, hoje o tema dessa live é como atender bem seus clientes no digital. E para começar, eu quero começar como sempre fazendo algumas perguntas para você. E é importante que você responda, tá? Você pode, se quiser, deixar aí no comentário as suas respostas, pode deixar. Caso contrário, responda para você mesmo. Primeira pergunta: como o seu cliente se sente com o seu atendimento? Você já se parou para perguntar isso? É muito comum você se perguntar, você refletir sobre como você se sente atendendo um cliente X ou um cliente Y, mas como o seu cliente se sente com o seu atendimento. Você que tem um negócio digital, ou de repente está pensando em criar um negócio digital, como o seu cliente, como você quer que ele se sinta com o seu atendimento. Segundo ponto, segunda pergunta aqui nesse início da nossa live, que é o seguinte: você está sentindo dificuldades de se relacionar com seus clientes? Qual é a maior dificuldade que você sente no relacionamento com o seu cliente, na comunicação? Terceira pergunta aqui: como você pode oferecer um bom atendimento para os seus clientes no digital? Bom, eu espero que é, alguma dessas perguntas faça você refletir e que seja o motivo é, do porquê você está aqui nessa live. Caso não for nenhuma dessas perguntas, comenta aí também, que é sempre interessante a gente saber. Então, claro, tem outros motivos, né? Como na questão de para melhorar a venda, para melhorar a experiência. E é tudo é essa preocupação que eu estou tendo aqui ao preparar esse conteúdo para você. Tá? Então tem 3 pontos que eu trouxe aqui para essa live que eu acho que vai ajudar você aí a melhorar o seu atendimento. Tá? Acho não, eu tenho certeza que vai ajudar, porque são pontos que se conectam com todos nós, tá bom? Mas antes de eu continuar, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal, que é nova aqui no canal Viver de Conteúdo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu crio conteúdo aqui no canal sobre criação de conteúdo, criação de e-book, edição de vídeo, tudo que tem a ver com a criação de conteúdo de negócios digitais, eu abordo aqui. Eu procuro abordar aqui no canal de uma forma diferente do que a gente vê por aí. Então, se inscreve aqui no canal, tô postando conteúdo toda semana. Toda quinta-feira eu tô fazendo live aqui no canal também, tá bom? Dá uma olhada lá na aba lives do canal, que tem muita live boa que eu já fiz aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí de alguma forma, tá? Vamos pro primeiro ponto aqui dessa live então? Chega de enrolação, vamos lá. Primeiro ponto: empatia, tá? A primeira coisa que você tem que pensar aqui em relação a esse ponto, eu perguntei, né, no começo, como o seu cliente se sente quando é atendido por você, né? Aqui a primeira pergunta foi: como o seu cliente se sente com o seu atendimento? Nessa questão da empatia, você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo: como você gosta de ser atendido? Quando você vai numa loja, o que não te agrada? Ou o que te agrada? Pensa sobre isso, reflete sobre isso. E no digital também, quando você está, às vezes tem algum produto que você comprou, você quer contatar o suporte, ou você quer tirar mais informações, o que você gosta? Você gosta de velocidade, agilidade nas respostas? Você gosta de se sentir cuidado ali pelo suporte daquela determinada empresa? Faça essa pergunta, porque isso vai fazer você sentir empatia pelo seu cliente e você vai passar a entender como ele gostaria de se sentir, como ele gosta de ser atendido, e aí sim a proporcionar uma experiência melhor para ele. Uma outra coisa ainda aqui nesse ponto é você aprender a escutar a pessoa do outro lado. Sempre procure fazer pesquisas, perguntar mesmo o que ele está achando do atendimento, se tem algo que você pode fazer a mais. De repente perguntar de fato no que você pode melhorar em relação à forma que você está atendendo o seu cliente, seu lead, tá? Daqui isso aqui não é, esse conteúdo não é só para cliente não. Muitas vezes você vai se relacionar com lead e pode acontecer dele não comprar de você porque você não fez um bom atendimento. Acontece muito no digital da gente deixar pronto lá
sequências de mensagens que é importante, que tem que fazer, mas você não dá um acompanhamento no 1 a 1. Isso é muito importante. Você falar com o cliente, marcar uma reunião, marcar uma chamada, tá? Vamos pro próximo ponto aqui então. Então, não, ainda dentro aqui da empatia, a gente tenha um script, porém, e esse aqui é o ponto importante. Cuidado com o atendimento não humanizado. Lembra que eu estava falando da sequência que a gente naturalmente faz no digital? Sequência de e-mail, sequência de mensagens no WhatsApp, os bots que tem. Você pode ter isso. É importante, automatiza muito o processo, mas cuidado para você não ter só isso. Você tem que ter um atendimento humanizado. A pessoa que está do outro lado, ela quer falar com pessoa. Se é uma coisa rápida, tudo bem. Ela recebeu uma mensagem automática, ela vai saber e ela só quer clicar no link, tudo bem. Agora, ter um acompanhamento, você mandar uma mensagem, ou pedir para alguém da sua equipe: e aí, fulano, como é que você tá? O que você achou daquele conteúdo que você baixou? Conseguiu acessar? Conseguiu abrir? Tem alguma dúvida? Como eu posso te ajudar mais? Olha, tenho tal coisa aqui que talvez seja do seu interesse. Oferecer algum bônus, algum brinde além. Então, seguir nutrindo, né? E ter esse cuidado de ter um atendimento humano. Hoje na era eu bato muito nessa tecla. Hoje na era da inteligência artificial é muito comum as pessoas focarem só em IAs para automatizar processos, para deixar coisa rápida, produtividade, e perde a essência, perde a humanidade. Isso talvez no curto prazo não te atrapalhe, mas lá no longo prazo vai te atrapalhar de uma forma que você não perceba, ou que se você for perceber, pode ser que seja tarde demais. Então, dê uma atenção para esse ponto. Empatia, tá? Próximo ponto aqui agora vai ser educar. Vamos lá. Você conhece a rotina do seu cliente? Você sabe qual é o horário que ele acorda, de repente qual é o tipo de trabalho dele, aquela parte do avatar, né? Se é homem, mulher, idade, os gostos. Você conhece essas características do seu cliente? Eu acredito que sim. Um outro ponto aqui ele conhece a sua rotina? Ele conhece a sua rotina, a rotina do seu negócio, quando você publica conteúdo, quando você vai ter um evento, quando você agendou uma reunião, você deixou. Entendeu? É importante ter essa troca. E aqui vai entrar a questão de educar. O educar o cliente vai desde lá do início, desde quando ele não é cliente, que é você passando alguns conteúdos mostrando para ele que que aquela dor que ele tem é possível resolver, que de repente existe uma outra coisa que vai surgir que é até mais importante do que essa dor que ele está achando no momento. E aí você vai educando, vai mostrando para ele que existe uma solução, uma oportunidade, que pode ser um serviço, um produto seu. E aí você vai mostrando para ele que é possível resolver, que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E essa é a educação no sentido da oferta. Tem a educação no sentido do seu projeto, de como que funciona o seu projeto, como que ele vai ser atendido, como que ele vai ser acolhido. Então, é importante entender a rotina dele, você mostrar que você entende a rotina dele, que vai gerar também a empatia, e ele entender a sua rotina. Aí vai ter um jogo ali, né, jogo entre aspas, né, uma reciprocidade mesmo, porque ele vai perceber que você conhece ele, e ele vai sentir que ele sabe com quem está falando, e que você sabe do que você está falando também. Então, procura conhecer a rotina do seu cliente, do seu potencial cliente. Rotina física, rotina na internet, como que ele atua no digital. Quais tipos de conteúdos ele gosta de consumir mais, quais plataformas ele gosta de acessar, de permanecer mais vezes. Mantenha o seu cliente sempre atualizado sobre algum movimento diferente que você for fazer, alguma mudança de data. Você programou um lançamento, um evento, uma live, teve alguma mudança, mantenha ele atualizado. De repente você está abrindo um evento, um treinamento que tem número de vagas, então mantenha ele atualizado, que se o número de vagas ainda tem vagas disponíveis, se está diminuindo o número de vagas, se tem uma oportunidade nova, mantenha sempre ele informado sobre isso. E esse ponto aqui é importante também, sobre o seu tempo disponível. Não adianta você
querer vender e sair vendendo para todo mundo que você, sem você ter agenda, sem você ter de fato um cronograma. É importante você cuidar do tempo do seu cliente, mostrar que você se importa com o tempo do seu cliente e que você também se importa com o seu tempo. Então, mostra sempre para ele que o seu tempo, quando você tem tempo disponível, que você também atende outros clientes. Então, todos esses aspectos vão entrar nessa etapa do educar e do comunicar com o cliente. Tá? Saber cuidar da sua comunicação com ele, saber o que você está comunicando para ele. É muito fácil reclamar do cliente, mas o que você está fazendo para melhorar esse relacionamento com ele? Só está esperando sair a venda e você esquece o cliente? Outro ponto aqui ainda dentro do educar, mostrar para ele como funciona o seu calendário. Exemplo, quando acontece lives semanais, lives periódicas, que é o caso de webinários, eventos, né? Quando você publica vídeos no YouTube, no Instagram, outra rede social que você usa, quando você publica algum outro tipo de conteúdo, reuniões que você vai marcar em grupo com ele, enfim, mostra pra ele quando você tem o tempo disponível para marcar uma reunião, para trocar uma ideia com ele. E é legal ele saber, ele ter noção. Isso vai mostrar uma proximidade maior com você, uma intimidade maior, uma humanidade maior, um profissionalismo também, tá? Então, dentro de empatia, no ponto anterior, como você gosta de ser atendido, para você se pôr no lugar do seu cliente, aprenda a escutar a pessoa que está do outro lado, aprenda a fazer pergunta e ouvir. E tenha um script, é importante ter um script, porém, cuidado com o atendimento não humanizado. E dentro aqui de educar, eu falei com você, você conhece a rotina do seu cliente e ele conhece a sua rotina? Mantenha ele sempre atualizado sobre algum movimento diferente que vai acontecer aí no seu ecossistema e mostre para ele como funciona o seu calendário, tá? E agora, vamos para o terceiro ponto aqui. Mantenha contato. Esse terceiro ponto aqui, deixa eu pegar aqui o mouse. Mantenha contato. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Opa. É muito fácil hoje em dia você vê por aí, principalmente iniciantes, né? Ou até pessoas que estão um certo tempo. Ele fez um bom trabalho de captação de lead, prospectou legal, trocou uma ideia com o lead, ele conheceu bem o lead, fez um bom acompanhamento, fechou venda. E aí o que acontece depois de fechar a venda, entrega o produto e tal, passa um tempo, esquece o cliente lá. Não esqueça do cliente depois que ele comprou de você. Não esqueça do seu cliente, não abandone ele lá. Faça sempre follow-ups com o passar do tempo para reativar, para seguir nutrindo ele, apresentar uma nova oportunidade, perguntar se ele como é que tá o negócio dele, marcar uma conversa mesmo, construir uma amizade com o seu cliente. Isso é importante. Ele vai passar a confiar mais em você. E além da possibilidade dele poder comprar mais de você, ele pode apresentar outras pessoas para você. Ele pode indicar parcerias. Então, cuidado em ter uma lista de clientes, você não está vendendo, mas você tem a lista, vai ficar tentando buscar novo cliente, sendo que você pode vender para quem você já tem como cliente. Às vezes você pode não vender, mas você pode pedir a indicação. Pode fazer um evento gratuito com eles, dali surgir uma nova oportunidade. Existem infinitas possibilidades do que você pode fazer no digital. Outro ponto aqui dentro do mantenha contato é você perguntar se você pode ajudar o seu cliente, o seu potencial cliente, com algo. Nessa etapa do relacionamento é legal você oferecer uma ajuda gratuita. Você pode marcar uma reunião para fazer um brainstorm, você pode oferecer um relatório, você pode oferecer um e-book gratuito ali, falando de alguns pontos, só que você tem que conhecer ele, você tem que conhecer bem as dores dele. Eu acho que um dos pontos mais fortes que a gente vai ter aqui sobre atendimento é a gente sempre pensar em como gostaria de ser atendido, que foi o ponto que eu já falei. Como gostaria de ser atendido. Porém, é tomar o cuidado para você não achar que o que ele quer é o mesmo que você quer. Eu vou explicar. Uma coisa é, você é o dono do negócio, você sabe do que você está falando e do que você quer oferecer.
Mas às vezes você vai oferecer para um cliente X essa solução, não é aquilo que ele está procurando. Às vezes o produto pode servir exatamente para ele, mas a forma que você está apresentando não é daquele jeito que vai mostrar para ele, peraí, é isso que eu quero. Então, cuidado também em ficar pensando só em como né, você quer algo ou achar que você sabe tudo que o cliente quer. E às vezes você não sabe. E aí o que você tem que fazer é voltar naquele ponto de escutar o cliente. Escutar o cliente é muito importante. Praticar a escuta ativa. E não se engane, tá? Tem muito cara top que escuta, que se desenvolve, que consegue ouvir o cliente, vendedor que são feras. Mas tem vendedores de longa jornada que não escuta o cliente, acha que sabe tudo e perde vendas, às vezes, no digital por bobeira. Não só vendas, tá? Mas questão aqui de seguidores a gente pode ter, questão de leads e outras oportunidades também que vão surgir naturalmente com o negócio digital. Vou dar uma verificada aqui. Então, é sempre muito importante você recapitular aquelas perguntas que eu fiz no começo. Como o seu cliente se sente com o seu atendimento? Você está sentindo dificuldades de se relacionar com ele? Se você está sentindo dificuldade de se relacionar com ele, talvez deve ter alguma coisa. É, ou você não está conseguindo identificar as dores dele, ou você não está conseguindo gerar um interesse, captar a atenção da forma correta. E aí você vai ter que seguir sempre pensando, tá, em qual ponto eu posso melhorar? Seria na promessa que eu faço lá no início, na minha página de captura? Seria na minha mensagem de abordagem com o meu cliente, com o meu lead? Seria em algum tipo de conteúdo que eu poderia aprofundar mais? É, muitas das respostas que você vai encontrar, parece óbvio isso que eu vou falar aqui, mas é verdade. Muitas das respostas que você vai encontrar é sabendo fazer as perguntas certas. Como que você aprende a fazer isso? Fazendo as perguntas erradas primeiro. Não tem jeito. Claro, para ser objetivo aqui, qual tipo de pergunta você deve fazer para o seu cliente? E isso daqui no início pode ser que seja mais difícil para você, mas é natural e todo mundo passa por isso. É aprender a fazer perguntas abertas. Perguntas abertas, o que seria uma pergunta aberta? Por exemplo, vamos ver se eu penso aqui sobre fulano, sobre o assunto XYZ. Qual você acha que seria interessante para você? Você percebe? Qual que é a diferença? Não tem como ele responder sim. Ele não vai falar isso. Mesmo assim, ele vai ter que dar uma continuidade, que é uma pergunta aberta. Então vai fazer ele pensar e falar, olha, eu acho que o que seria interessante para mim é o, sei lá, o ABC, entende? Agora, se você perguntar, fulano, você acha que isso é bom para você? Ele vai falar, não, sim, não sei. É uma pergunta fechada, então vai fazer ele responder de forma fechada. É muito falado, né, sobre fazer mais perguntas abertas e perguntas fechadas. Quando usar a pergunta fechada? Você vai usar a pergunta fechada no momento que você precisa que o cliente responda sim ou não. Então você vai falar uma coisa e fala, fulano, você gostou disso, sim ou não? Ele vai falar, sim. Fulano, você quer resolver tal problema, sim ou não? Sim. É, tem aquela técnica, né, dos 3 sims, que aí no quarto sim ele vai concordar em fechar um compromisso com você pelo menos. Então, aprenda a fazer as perguntas. Você aprendendo a fazer, não é só aprender a fazer as perguntas, né? Aprender a fazer pergunta aberta e aprender a ouvir o cliente. Porque você ouvindo, você vai entender qual é a dificuldade dele. Às vezes você não vai conseguir responder na hora, então você vai ter que até falar para ele, olha fulano, eu vou refletir em cima dessa sua situação para te apresentar uma resposta. Aí você marca uma data com ele, ó, tal dia, está disponível no horário X? Beleza, você marca uma ligação, uma outra videochamada, se você conversou com ele videochamada, enfim. E aí você consegue apresentar, sem contar que isso também mostra que você está tendo um cuidado maior. Né? No digital, dá para fazer de várias formas, você não precisa ir fisicamente, dependendo do produto que você estiver vendendo. Se você fez um atendimento por uma videochamada, o retorno pode ser em tal dia você mandar uma mensagem para ele, mandar um e-mail com
um orçamento de repente, entendeu? Então tem muitas possibilidades aqui. Eu vou ver se eu faço um conteúdo falando só sobre perguntas também aqui no canal. Então, vamos ver. Antes de eu continuar, é muito importante que você faça o seguinte agora. Você se inscreva aqui no canal. Você diga pra mim o que você está achando desse conteúdo. Qual sugestão de conteúdo você tem para mim estar produzindo aqui pro canal. Qual dúvida você tem. É muito importante isso. É os seus comentários que fazem o canal crescer. Que fazem com que eu consiga produzir um melhor conteúdo para você. Tá bom? E é muito importante. Não só as lives, mas veja os vídeos que eu tô postando. Eu já postei muito vídeo aqui no canal. Tem muito conteúdo. Dá uma olhada lá nas playlists, tá? Então o que a gente falou aqui nessa live bem objetiva? Eu gosto de fazer lives objetivas aqui no canal, tá? A não ser que seja um conteúdo mais profundo, um evento mais profundo, mas eu sei da importância que tem o seu tempo. O seu tempo para mim é muito importante. Então eu quero que você consuma um conteúdo bom no menor tempo possível e já vá aplicar, tá bom? E se você aplicou, qualquer dúvida que você tiver, eu quero que você comente pra gente criar um outro conteúdo. Quem sabe você entrar no meu ecossistema, fazer um dos meus treinamentos, comprar um dos materiais que eu tenho, ou baixar um e-book que eu tenho gratuito, que eu vou estar deixando aí na descrição também, tá? Deixando nessa live aqui, eu acho que eu tenho dois e-books que eu geralmente falo nas lives. Um e-book é o 5 motivos para criar um e-book, e o outro e-book é como encontrar o seu nicho, né? Como definir o seu nicho de mercado. Eu vou estar deixando um desses dois e-books aí, se você quiser. Se você quiser um desses dois e não tiver o link aí, você pede pra mim nos comentários que eu mando pra você. Então eu vou deixar aí na descrição. E o que a gente falou aqui? Falei de 3 pontos importantes com você aqui para você atender bem seu cliente. Empatia, é muito importante você se pôr no lugar do cliente. Educar, aprender a mostrar os caminhos para o seu cliente, tá? Tá sempre se comunicando com ele, dando pequenos comandos. Isso é importante. Você não está manipulando, você está dando pequenos comandos para ele entender o que ele precisa fazer, qual caminho ele tem que seguir, que vai ajudar ele mesmo, tá? O que você está oferecendo, o serviço, o produto, é para ajudar o seu cliente, certo? E o terceiro ponto é mantenha contato. E muito importante, para a gente encerrar essa live aqui com chave de ouro, procure sempre fazer um atendimento com o seu cliente de forma humanizada. Cuidado com atendimentos artificiais. Ele tem que sentir que você está falando com ele de coração, que você está sendo verdadeiro com ele. Então, procure sempre fazer um atendimento humanizado. Muito obrigado por assistir essa live até aqui. Tamo junto e até a próxima.